Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, sou esposo da Beatriz e genro de Jaime e Elaine. Minha esposa e eu, nós servimos no Ministério Verbo da Vida e é uma honra poder compartilhar com vocês, né, sobre algo tão profundamente ordinário, e uma honra também ter todos vocês aqui, né, porque de fato vocês estão ofertando aquilo que é um dos seus maiores tesouros para Deus, que é o seu tempo. Vamos lá. O nosso versículo base, ele é Mateus 22, do versículo 37 ao 39, onde Jesus ele resume os dois maiores mandamentos. Ele indica: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na história da civilização humana, diversos pensadores e pensadoras, eles procuraram formas de desenvolver o seu pensamento a respeito do amor, né? Porque ele, de fato, não é uma coisa que você consegue pegar, cheirar, beijar e tudo mais, mas é tão real que você diz: ei, isso existe. E alguns exemplos disso, a gente começa por Platão, né? Platão, na obra O Banquete, ele descreve o amor como um desejo de alcançar aquilo que nos falta, especialmente aquilo que é belo e os bens de uma forma absoluta, né? Ele é como se fosse uma escalada espiritual, onde a síntese do amor platônico, ela é um impulso de elevação. Amamos porque carecemos. Enquanto um rapaz chamado Baruch Spinoza, ele diz algo um pouquinho diferente. Ele fala assim, no seu livro Ética: o amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior existente. O amor verdadeiro, ele aumenta a nossa potência de existir, não sendo um desejo de posse, mas um reconhecimento grato e sereno daquilo que já existe. Então, se nós compararmos o pensamento desses dois caras, eles dizem assim: olha, o Platão diz: ei, o amor é o carro que eu vi lá na concessionária. Enquanto Spinoza diz: não, rapaz, eu acho que o amor é aquilo que eu já tenho em casa. E tudo bem, né? Muito foi desenvolvido e nós percebemos que parte daquilo que eles percebiam como amor, muito se assemelhava um pouco mais com a gratidão e o desejo pelas coisas. E antes de falar sobre a parte, né, e como Jesus apresentou o amor, tem uma música que depois eu passo também o link para vocês, de um rapaz chamado Estevão Queiroga, que ele, num certo momento, ele tá interagindo com o público, ele fala assim: qual que é a única coisa que a gente pode fazer para garantir que a gente vai ser amado? E algumas pessoas começam a falar, até que fica uníssono das pessoas falando amar, até que ele responde: por isso que não existe amor não correspondido. E ele fala que não pode chorar. Mas ele continua dizendo: olha, a grande realidade é que se eu amo minha esposa, o problema é meu. Se eu amo a Deus, o problema é meu. E se Deus me ama, o problema também é dele. Porque, de fato, o amor ele é tão real que ele pode ser precificado. E ele paga pela vida de quem ama, né? E se está dando um pouquinho menos que isso, ainda não é amor. E Jesus ele apresenta isso para nós quando, lá em João 15:13, ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos amigos. Jesus ele demonstra que o amor ele é a potência que sai em mim, que sai de mim e é entregue ao outro. É como eu posso quebrar o galho de alguém, né? E ele nos ensinou que amar a Deus é totalmente inseparável de amar ao próximo, porque até quando o diabo vai tentar a Jesus, ele promete tudo. Ele promete todo o dinheiro, tudo aquilo que existia na Terra. Mas se nós avaliarmos em toda a palavra, o maior ativo para Deus, o maior tesouro, é de fato a humanidade. São as pessoas, são as suas almas, são a forma com que as pessoas interagem com tudo aquilo que ele tinha criado. Então, amar não é um conceito de fato abstrato.
é algo que se prova no chão da vida, né? No modo como nós tratamos as pessoas que nos cercam. E eu finalizo, né, comentando que o nosso amor a Deus ele se expressa em palavras, em atitudes, por meio de mãos que ajudam, em corações abertos, porque quem ama o próximo, de fato, ama o próprio Deus. É isso.